Eu trabalhei 80 horas por semana em Dallas para comprar meu AP. Era meu refúgio, meu troféu. Até o dia em que, visitando meus pais, ouvi minha mãe ao telefone: "Não se preocupa, filha, a gente convence seu irmão. O apartamento é perfeito para você começar em Nova York." Meu sangue gelou. Meu prêmio, minha conquista, estava sendo doado pelas minhas costas. Eu sempre achei que a maior traição vinha de amigos ou amantes. Eu estava redondamente enganado. A facada mais profunda, aquela que gira na ferida e esfria até sua alma, pode vir de quem você menos espera, de quem te colocou nesse mundo. E o pior é que eles nem sequer acham que estão errados. A conquista do apartamento no 45º andar daquele prédio moderno no centro de Dallas foi, sem sombra de dúvidas, o marco mais importante dos meus 28 anos. Não foi herança, não foi presente de formatura dos pais, muito menos sorte. Foi suor, noite em claro, café frio e aquele sentimento constante de que eu não podia parar. Trabalhei como analista de segurança cibernética para uma firma de consultoria, e enquanto meus amigos curtiam finais de semana em Lakewood ou em festas em Austin, eu estava ali, monitorando sistemas, fechando brechas, vendendo minha mente e meu tempo por uma quantia que, aos poucos, foi se transformando na entrada do imóvel. O apartamento era minha cara. Amplo, com janões que mostravam o skyline de Dallas se iluminando ao anoitecer, piso de madeira escura, e um silêncio que era de ouro depois do caos do trabalho. Eu o mobilei pouco a pouco, cada peça escolhida com um cuidado quase religioso. Um sofá de couro que era minha posição privilegiada para ver os jogos do Cowboys, uma ilha na cozinha perfeita para preparar um steak no sábado à noite. Era mais que um teto. Era a prova concreta de que o filho mais novo, aquele que sempre foi o sonhador, o menos pé no chão que o irmão mais velho, tinha virado a mesa. Tinha chegado lá sozinho. Meus pais, Clara e Roberto, sempre viveram em Fort Worth, numa casa grande e confortável no subúrbio, cheia de memórias de uma criação que eles consideravam justa e equilibrada. Minha irmã, Carla, 2 anos mais velha, sempre foi a princesa coroada. A que fez faculdade de Direito em Nova York, a que namorou o estagiário do escritório de advocacia famoso, a que tinha um plano de vida tão claro quanto um gráfico de Wall Street. Eu? Fiz na Universidade do Texas em Arlington, e meu plano era não depender de ninguém. Eles sempre disseram que me apoiavam, mas o apoio vinha com um sutil gosto de "espero que você dê certo, porque com essa sua cabeça nas nuvens." Naquele domingo específico, o convite para o almoço em Fort Worth veio com a voz melosa da minha mãe no telefone: "Filho, faz tempo que você não vem. A família tá desunida." Sua irmã até mandou mensagem: "Saudades." Desconfiei na hora. A família desunida era o código da minha mãe para algo estar fora do plano perfeito que imaginei. Mas era um domingo ensolarado, eu estava com saudades daquela churrasqueira velha do meu pai, e decidi ir levar um bom vinho, achando que talvez fosse algum anúncio deles, tipo uma viagem ou algo do tipo. Chegando lá, o clima estava, estranhamente normal. O cheiro de costela assando no carvão, meu pai com seu avental de grill master, minha mãe fazendo salada na cozinha. A casa cheirava a infância e a uma calma que eu já não sentia fazia tempo. Carla não estava, mas isso era comum. Ela estava em Nova York, construindo o império, como sempre brincávamos, sem graça. Almoçamos, conversamos sobre trabalho, sobre os vizinhos, sobre o time. Tudo leve. Meu pai até elogiou meu progresso, disse que estava orgulhoso de eu ter me estabelecido. Fiquei estufando o peito, um idiota completo. Depois da sobremesa, meu pai foi lavar a churrasqueira e minha mãe começou a limpar a cozinha. Eu me ofereci para ajudar, mas ela disse: "Não, não, você é convidado. Vai lá na sala descansar, liga a TV." Foi então que, sentado no sofá da sala de estar, tentando achar um jogo para passar o tempo, ouvi o tom de voz mudar. Minha mãe achou que eu estava distraído com a TV, ou que o som da água na pia abafaria sua conversa. Ela pegou o celular e discou: "Alô, amor. Tudo bem aí?" Era a Carla. Dava para ouvir a voz metálica dela no viva voz. "Estou aqui na cozinha, seu pai lá fora. Conversei com ele, sim, sobre a sua mudança."
Eu congelei. O controle na minha mão ficou pesado. Não mudei de canal. Fingi estar completamente absorto num comercial de caminhão. É isso, filha. A situação aí em Nova York tá muito complicada mesmo. Aluguel astronômico, esse seu quarto minúsculo. Não dá para construir uma vida. Você tem que pensar no futuro, no mestrado. Aqui em Dallas as oportunidades são ótimas também. Mudança? Dallas? Meu cérebro começou a fazer as conexões, mas meu estômago já adiantou o serviço, dando um nó. Mas mãe, a voz de Carla vinha tensa, eu não tenho recursos para me estabelecer aí do zero. Ainda estou pagando os empréstimos da faculdade. Procurar apartamento, mobiliar, é um estresse que não consigo agora. Foi quando veio a frase. A frase que fez o mundo desabar em câmera lenta, que fez o gosto do vinho e da costela na minha boca virar cinzas. Amor, para de se preocupar com isso. A gente já tem a solução perfeita. Minha mãe baixou a voz, mas não o suficiente. A emoção, a convicção do plano perfeito, falou mais alto. O apartamento do Lucas. É novo, mobiliado, em ótima localização. É exatamente o que você precisa. Ele tá sozinho naquele lugar enorme, podia muito bem dividir ou achar outro lugar mais modesto. Ele é solteiro, jovem, consegue se virar. A gente conversa com ele. Seu pai e eu vamos lá essa semana, explicamos. É para o bem da família. Ele vai entender. Afinal, é a irmã dele. Eu não ouvi o resto. Um zumbido agudo tomou conta dos meus ouvidos. Olhei para minhas mãos e elas estavam trêmulas. Vamos lá essa semana, explicamos. Não era um pedido. Era um comunicado. Um plano já traçado, uma decisão tomada em um tribunal do qual eu não fazia parte. O apartamento que eu ralei 80 horas por semana para comprar, que eu escolhi cada piso, cada tomada, cada detalhe, tinha sido simplesmente designado. Arrancado de mim por um conselho familiar secreto. A traição não veio com gritos ou com uma amante na cama. Veio com a voz doce da minha mãe, planejando, com lógica impiedosa, como despojar o filho para presentear a filha. Como se meu esforço fosse um recurso familiar realocável. Como se meus sonhos fossem flexíveis, e os dela, inegociáveis. Me levantei, sentindo as pernas de bambu. A TV ainda estava ligada num barulho inútil. Entre na cozinha. Minha mãe, ao me ver, desligou o celular rápido, um sorriso profissional estampado no rosto. Tudo bem, filho? Precisa de algo? Olhei para ela. Aquela mulher que me ensinou a andar de bicicleta, que me levava para a escola. E naquele momento, eu só via uma estrategista que havia invadido e conquistado o território da minha vida sem disparar um único tiro. Quem era? Eu perguntei, minha voz soando estranhamente calma, plana. Ah, era Carla. Só dando uma olhada nela, sabe como é, lá longe, ela virou-se para a pia, esfregando uma panela que já estava limpa. E, ela vem para cá. Insisti, meu coração batendo tão forte que eu achava que ela podia ouvir. Minha mãe parou, secou as mãos no avental e respirou fundo, o sorriso ficando mais forçado. Bem, estamos pensando nisso. A situação dela em Nova York tá difícil, os preços lá são um absurdo. Ela precisa de um recomeço. Mas são só ideias, Lucas. Coisas de família. A gente conversa em outro momento, com calma. Coisas de família. O eufemismo perfeito. O código para você vai ceder, porque é a família. Precisei ir embora, eu disse, a voz ainda contida. Lembrou de um trabalho urgente que deixei pendente. Preciso resolver. A preocupação no rosto dela era genuína, mas errada. Trabalho num domingo? Mas você mal chegou, filho. Pelo menos espera seu pai entrar, toma um café. Não dá, mãe. É urgente mesmo. Eu já estava pegando minhas chaves do balcão. O instinto era de fuga. De sair dali antes que a fachada rachasse e toda a minha fúria, minha decepção, transbordasse naquela cozinha cheia de cheiros bons e más intenções.
No carro, a caminho de Dallas, a adrenalina baixou e deu lugar a uma frieza cortante. Eles iam conversar comigo. Iriam me expor uma série de argumentos irrefutáveis: a irmã em dificuldade, o apartamento grande demais para um solteiro, a obrigação de ajudar a família, o favor que um dia seria retribuído. Iriam usar todo o peso emocional de anos de criação, de tudo o que fizeram por mim, para me coagir a entregar o que era meu. Mas enquanto o Esquiline de Dallas surgia no horizonte, iluminado pelo sol da tarde, uma determinação começou a substituir o choque. Eles não sabiam que eu tinha ouvido. Eles não sabiam que eu já conhecia o plano completo, a frieza com que foi arquitetado. Eu tinha a vantagem do elemento surpresa. E, caramba, eu não tinha lutado tanto para conquistar meu espaço, minha independência, para entregá-lo num acordo de cavalheiros forjado à minha revelia. A guerra não tinha sido declarada oficialmente. Mas, para mim, as primeiras bombas já haviam explodido. E eu, no silêncio do meu carro, começava a traçar minhas linhas de defesa. Eles queriam uma conversa? Tudo bem. Eles iam ter. Mas seria uma conversa que nenhum de nós esqueceria. A semana entre ouvir a conversa e a visita dos meus pais foi a mais longa da minha vida. Dallas continuava a seu ritmo alucinado, o trânsito na I-35 e um caos, o trabalho cheio de relatórios e reuniões. Mas para mim, tudo parecia envolto por um véu de silêncio e tensão. Eu andava pelo meu apartamento, sentindo cada detalhe com uma posse agressiva. Encostava na bancada de mármore da cozinha e pensava, minha. Paguei por ela. Olhava para a vista e pensava, minha. Conquistei ela. Era como se eu tivesse que reconquistar mentalmente o território a cada minuto, fortalecer as muralhas antes do cerco. Meus pais ligaram na quarta-feira. A voz do meu pai, sempre prática, sem rodeios: Lucas, sua mãe e eu vamos aí sábado de manhã. Precisamos conversar sobre um assunto importante da família. Podemos chegar por volta das 10? Não era um convite. Era uma agenda sendo marcada. Claro, pai, respondi, minha voz controlada, neutra como a de um atendente de call center. 10 horas está perfeito. Querem que prepare algum café? Não precisa se incomodar, filho. É só uma conversa rápida, ele disse, e eu quase consigo ouvir a sinistra ironia da frase no ar. Nada sobre aquela conversa seria rápido. A noite de sexta-feira foi de insônia. Eu ensaiei mentalmente cada cenário. Se eles fossem diretos, se fossem emocionais, se usassem Carla como arma de chantafa. Preparei minhas respostas. Não eram respostas de raiva, pelo menos, não na superfície. Eram respostas baseadas em lógica, em direito de propriedade, em conquista pessoal. Eu não era mais o menino que morava sob o teto deles. Era um homem que tinha suas próprias quatro paredes, no sentido mais literal e figurado possível. Sábado amanheceu com um céu de um azul quase cruel de tão bonito. Arrumei o apartamento, não para impressionar, mas para exibir. Para que cada objeto contasse a história do meu esforço. Às 10 horas em ponto, o interfone tocou. Subiram. Quando abri a porta, vi aquela expressão que conheço desde criança, a cara de assunto sério dos meus pais. Minha mãe com um sorriso tenso, meu pai com a postura ereta, as mãos meio enfiadas nos bolsas do jeans. Trouxeram um cheiro familiar, de casa, de Fort Worth, que agora me parecia ameaçador. Que apartamento lindo, filho, disse minha mãe, entrando e olhando em volta com um brilho nos olhos que, agora, eu decifrava perfeitamente. Não era admiração pelo meu gosto. Era avaliação de um bem. Tá realmente maravilhoso. Muito espaçoso para uma pessoa só. Lá estava. O primeiro movimento no tabuleiro. Sutil, quase imperceptível. Obrigado, mãe. Foi feito para caber eu e minha paz de espírito. E as visitas, claro, respondi, sorrindo. Sentem-se, por favor. Café? Eu preparei, mesmo sem precisar. Eles se sentaram no sofá grande, lado a lado, como uma comissão de avaliação. Meu pai olhava em volta, sério, analítico. Bebemos o café, falamos sobre a viagem, sobre o trânsito.
O ar estava carregado, o elefante na sala era enorme e barulhento, mas ninguém o mencionava. Foi meu pai quem quebrou o gelo, depois de colocar a xícara no pires com um clique preciso. Lucas, a gente veio aqui para falar de uma situação familiar. Envolve sua irmã. A Carla, perguntei, fingindo uma leve preocupação. Ela tá bem? Não, não exatamente. Minha mãe entrou, a voz tomando aquele tom melodramático e preocupado que ela domina. A situação dela em Nova York tá insustentável, filho. O aluguel é um assalto. O apartamento é minúsculo, ela trabalha demais, o mestrado é caríssimo. Ela tá no limite. A saúde mental dela tá indo pro buraco. Fingi um rosto compassivo. Que pena. Ela sempre quis tanto aquela vida. Deve ser pesado. É muito pesado, minha mãe continuou, se inclinando para frente. E a gente, como pais, não pode ficar parado vendo uma filha se afundar. Temos que ajudar. Com certeza, concordei, mantendo o tom neutro. Mas como? Vocês vão ajudá-la financeiramente? Dar uma força com as parcelas. Meu pai pigarreou. A ajuda financeira direta é complicada, Lucas. Nós temos nossos compromissos, a aposentadoria. Mas a gente encontrou uma solução. Uma solução que beneficia todo mundo. E então ele lançou o plano. Foi quase palavra por palavra o que eu ouvi naquela conversa, mas agora revestido de um verniz de racionalidade e benevolência familiar. Falaram sobre o espaço ocioso do meu apartamento. Sobre como eu, jovem e descolado, poderia facilmente dividir o espaço ou até que encontrar um lugar menor, mais aconchegante para um solteiro. Falaram sobre a oportunidade única para Carla recomeçar em Dallas, num lugar seguro, mobiliado, perfeito. E, claro, sobre a união da família, sobre apoiarmos uns aos outros nos momentos difíceis. Quando meu pai terminou, com a frase clássica, a gente não tá pedindo, tá sugerindo uma solução inteligente para todos, o silêncio caiu. Eles me olhavam, esperando minha reação. Provavelmente esperando uma resistência inicial, um pouco de egoísmo juvenil que eles poderiam depois dissolver com mais argumentos. Foi quando eu coloquei minha xícara no chão, bem devagar, e levantei os olhos para encarar os dois. É um plano interessante, comecei, minha voz ainda calma, mas perdendo a neutralidade, ganhando uma borda de aço. Muito bem arquitetado. Parece que vocês pensaram em tudo. Menos em mim. Minha mãe abriu um sorriso condescendente. Filho, claro que pensamos em você. Pensa na tranquilidade de saber sua irmã segura, numa situação estável. Não, mãe, interrompi, firme. Vocês não pensaram em mim, pensaram no meu apartamento. Há uma diferença enorme. Vocês pensaram num recurso, num ativo imobiliário conveniente. Por que se tivessem pensado em mim, teriam vindo me perguntar, Lucas, como você se sentiria em abrir mão da sua conquista maior para abrigar sua irmã? Mas não perguntaram. Planejaram. Meu pai franziu a testa, irritado com o tom. Lucas, isso é um exagero. Nós estamos aqui justamente para conversar contigo. É isso que estamos fazendo. Vocês estão aqui para comunicar uma decisão que já tomaram. Minha voz subiu um tom, a fúria contida começando a vazar. Eu sei, pai. Eu ouvi. No domingo passado, na cozinha de casa. Ouvi a mãe falando com a Carla. A gente convence seu irmão. O apartamento é perfeito para você. Ouvi tudo. O efeito foi instantâneo e eletrizante. A cor sumiu do rosto da minha mãe. Ela levou a mão à boca. Meu pai ficou imóvel, seus olhos arregalados de choque, depois, de uma vergonha furiosa. A máscara da conversa familiar havia sido arrancada de um golpe só. Você estava ouvindo, minha mãe sussurrou, horrorizada. Estava. E ouvi a frieza, a naturalidade. Como se meu apartamento fosse um móvel da sala de vocês, que podia ser realocado. Como se meus anos de trabalho fossem um detalhe menor diante da necessidade da Carla. Isso não é justo, Lucas, meu pai explodiu, erguendo-se do sofá. A sua irmã está passando por um momento delicado.
É sua irmã. Família apoia a família. Você tem essa casa toda, sozinho, e não pode ceder um pouco. Ceder um pouco, repeti, levantando-me também. O confronto agora era aberto. Ceder um pouco é pagar a primeira parcela do aluguel dela, é ajudar a mobiliar um quarto. Ceder um pouco não é doar o imóvel que eu comprei com meu suor. Eu não criei a Carla, pai. Eu não sou responsável pelas escolhas de vida dela. Eu sou responsável por mim. E a minha escolha foi construir isso aqui. Minha mãe começou a chorar, o choro de quem se sente injustiçada. É sempre essa competição com sua irmã. Você sempre teve ciúmes dela. Sempre quis mostrar que era melhor. Agora que conseguiu, não quer ajudar. Aquela frase foi o golpe baixo que eu esperava, mas que ainda doeu como um soco. Transformaram minha conquista em competição, meu direito à propriedade em ciúme. Não é ciúme, mãe. É direito. É respeito. Se querem tanto ajudar a Carla, hipotequem a casa de vocês em Fort Worth. Vendam o carro novo. Mas não venham tocar no que é meu. Esse apartamento não é um fundo familiar. É a minha vida. E vocês não têm o direito de distribuí-la. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de mágoa, raiva e uma verdade brutal que agora estava exposta sobre a mesa de centro de mármore. Meus pais se viram encurralados não por um filho ingrato, mas por um filho que tinha provas do golpe baixo. Então é essa a sua palavra final? Perguntou meu pai, a voz rouca. Você nega ajuda à sua própria irmã em nome de um troféu. Minha palavra final é, não. O apartamento não está disponível. Ponto. Cruzei os braços. E se quiserem continuar tendo um filho, sugiro que respeitem essa decisão. Por que a pessoa que vocês tentaram passar por cima hoje não desaparece só porque o plano de vocês deu errado? Eles saíram alguns minutos depois, em um clima glacial. Minha mãe nem olhou para trás. Meu pai resmungou a gente conversa depois que soou mais a uma retirada estratégica do que uma promessa. Fiquei sozinho no meio da sala, tremendo, a adrenalina esvaindo e deixando um rastro de cansaço profundo e uma solidão amarga. Eu tinha vencido a batalha, sim. Defendi meu território. Mas, caramba, a que custo? A paz da minha família, a imagem que eu tinha dos meus pais, a relação com a minha irmã que, sem culpa nenhuma, era o centro dessa tempestade, tudo tinha rachado. 2 horas depois, meu celular vibrou. Era uma mensagem da Carla, a primeira em semanas. Carla, Lucas, meus pais me ligaram. Estão destruídos. Você realmente disse essas coisas? Eles só queriam me ajudar. Você não tem noção do que eu tô passando. A família é para essas horas, irmão. Ou você esqueceu? Eu olhei para a mensagem, depois olhei para a vista deslumbrante de Dallas pela janela. A conquista nunca tinha parecido tão solitária. A traição era dupla, a deles, por planejarem nas minhas costas, e a minha, aos olhos deles, por não me dobrar às regras não escritas da família. Era uma guerra onde, não importa o resultado, todo mundo saía ferido. E a única certeza que eu tinha era que, dentro dessas 4 paredes que eu defendi com unhas e dentes, eu teria que aprender a viver com as cicatrizes.